que a pessoa deixa de ser filha, filho do mundo, criatura, e passa a ser filho de Deus? Quando ela deixa de ter a natureza deste mundo e passa a ter a natureza de Deus? É a pergunta. Porque as divisões que existem aqui, espiritualmente, neste mundo, no mundo espiritual, para quem é nascido de Deus, então não há patrão, não há empregado, não há branco, não há negro, não há mulher, não há homem. Todos somos um. Todos representamos o Senhor Jesus. Eu estou me referindo aos nascidos de Deus, aos filhos de Deus. Tanto a mulher quanto o homem têm a mesma identidade, a mesma estrutura espiritual diante de Deus, que é filho, sem distinção de gênero. A Bíblia não fala que Deus tem filha, não há anja, há anjo. Ao se tornar filho de Deus, você se torna a imagem de Jesus e passa a ser ou exalar o bom perfume de Jesus onde quer que você vá. Já a criatura, já o filho do mundo, não. Aqui neste mundo, nesta sociedade, há essas distinções que eu mencionei há minutos atrás, inclusive classes sociais, né? O pobre, né? A classe média, o rico, o branco, o negro, a mulher, o homem, o catedrático, o analfabeto, né? O africano, o americano, o asiático, o europeu, mas para Deus não. O Senhor Jesus, meu amigo, quando Ele nos dá o seu Espírito, e Ele dá o Espírito dele àqueles que o buscam, que o assumem como seu Senhor e único e suficiente Salvador, a estes lhe é dado o poder de se tornarem, está escrito no Evangelho de João, filhos de Deus. Então, nem todos somos filhos de Deus. Daí o porquê tem tanta gente má, gente perversa, gente incrédula, ingrata, desequilibrada, corrupta, promíscua e que não quer mudar, não quer sair do estado de criatura, que Deus dá oportunidade a todos, e se tornar filho de Deus. Gostam da sem-vergonhice, da safadeza, da corrupção, da bandidagem, da violência. E Deus respeita essa decisão. Claro, Ele sofre porque o Senhor Jesus nunca foi negativo, nunca foi maldizente, nunca foi rancoroso, nunca mentiu, nunca desanimou diante das traições e abandono que sofreu, nunca foi religioso, nunca foi hipócrita. Atenção, hein? Jesus nunca julgou os pecadores, mas não teve meias palavras para desmascarar os hipócritas da sua época. Porque Jesus é sincero, Ele é transparente, Ele é o que é, Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é misericórdia. Ele perdoa o pecador, mas não o inocenta, justamente para que o pecador arrependido, então amadureça e não volte mais a praticar os erros que cometeu, sofrendo assim as consequências. Ele vai aprender, vai amadurecer e ainda vai poder ajudar a outros. Jesus nunca foi fingido, nem dissimulou, nunca teve medo de dizer o que tinha de ser dito, que é a verdade. Como agora que eu estou falando a verdade para você, o Espírito de Jesus está em mim agora, falando para você que está aí, seja em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, você policial, você que faz parte, né, do corpo de segurança, você que é um militar, ou você que é um presidiário, pagando pelos crimes que você cometeu, você médico, enfermeira, ou você paciente que está aí no hospital. Deus está falando com você. Através da minha boca, Ele está dizendo para você a razão pela qual você é problemático, amargurado, indefinido, vive se lamentando, murmurando, vive se excluindo pela sua classe social ou se superiorizando pelos seus status sociais. É porque você é criatura e por isso que você é problemático. Você é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. Você não tem família, você não tem casamento, você não tem paz, você não tem alegria. Você tem uma mansão maravilhosa ali, uma cobertura maravilhosa, linda, mas vazia.
Não tem família, não tem união. Você é saudável, bonito, bonita, né? Você é uma modelo, mas você é amargurada, você é feia no seu íntimo, cheia de malícia, com medo de tudo, com medo de todos, julgando a todos. É porque você é criatura. Você não é filho ainda. O Senhor Jesus, ele se dedicou a ajudar as pessoas, a libertá-las dos seus males e enganos religiosos da época. Agora imagina, há 2000 anos atrás, como não seria hoje, ainda mais hoje. Quantas pessoas não têm sido enganadas? Ele se dedicou a ensinar, como nós da Universal fazemos. A Universal não é uma religião, não é um clube religioso. A Igreja Universal é um lugar onde nós nos congregamos para meditar na palavra de Deus e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus, que nos faz livres, independentes dos outros, mas totalmente dependentes de Deus. Ele ensinou as pessoas à vontade do Pai. Ele fez discípulos, porque ele foi um exemplo. E por isso ele enfrentou as perseguições, mas ele perdoa aqueles que o agrediram. Ele espera que você e eu façamos também tudo isso. Sejamos o bom perfume, um exemplo de filho de Deus. Veja só se não é verdade. Está escrito aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: aquele que diz que estar nele, nele Jesus. Aquele que diz que estar nele, também o quê? Eu não ouvi. Leia em voz alta, por favor. Também deve andar como ele andou. Esse andar aqui é pensar, falar, agir, reagir. Quando você se torna filho de Deus, meu amigo, então você tem que exalar o perfume de Cristo, mostrar no seu caráter Jesus. Então, como pode alguém dizer que é de Deus sendo mentiroso, corrupto, promíscuo, traidor, adúltero, violento, desrespeitando os pais, as autoridades? Como pode uma pessoa dizer que é de Deus fazendo o que é mal? Eu costumo dizer para os pastores que somos Jesus encarnado, porque é o que está escrito na Bíblia. Você é um Jesus onde quer que você vá, em sua casa, no trabalho, em qualquer lugar, não é só na igreja não. Claro, se dentro de você está o Espírito de Jesus, né? Você assume a identidade divina e exala o perfume dele em todo lugar, em qualquer circunstância. Em quaisquer circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, esteja você sendo aplaudido ou apedrejado, esteja você sendo perseguido ou apoiado. Essa é a verdade. Eu sei que essa mensagem não agrada a muitos, porque não é uma mensagem social, é uma mensagem sacrificial, pois Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, que quer ser meu filho, quer ser meu irmão, como disse ele, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, essa natureza, sabe, mundana, má, egoísta, maliciosa. Tome a sua cruz dia após dia, é todo dia, e siga-me. Por isso, obreiros, obreiras, o Senhor Jesus está voltando para nos buscar e livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra, a qualquer momento. Isso pode acontecer. Por isso, mantenha-se vestido de branco, espiritualmente falando, com o seu caráter irrepreensível, com a sua fé inabalável, sabe? E com um exemplo de caráter de vida. Caso contrário, você vai ficar para trás e vai conhecer o anticristo. E nós não poderemos fazer mais nada. Por isso lhe pergunto, ouça, obreira, por favor, você que se intitula cristão, por isso eu lhe pergunto, você tem sido Jesus em sua casa? Você tem sido Jesus em sua família? Você tem sido Jesus no seu trabalho? Você tem sido Jesus nesta sociedade competitiva, materialista, incrédula, arrogante? Bem, essa
é a sua e a minha responsabilidade, até o último suspiro, de sermos o bom perfume de Cristo, enquanto aqui estivermos neste mundo. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez. O Bispo Eduardo, do Grupo da Saúde, está aqui conosco. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Bispo. Boa noite ao senhor e a todos. E Jesus disse, né, olhai para mim, né, Bispo? Então, o bom exemplo é Jesus. Olhe para Jesus, siga esse exemplo e com certeza vai agradar a Deus e a todos. Quem está nele, como acabamos de ler, anda como ele andou, quer dizer, pensa, fala, age e reage como ele o fazia. Bem, o Bispo Eduardo já está aqui com a sua Bíblia ao lado seu, preparado para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp, que está à sua inteira disposição, através do número, escreva aí, 953 39 28 28, 0 operadora 11. Repita comigo, 953 39 28 28. Você grava a sua pergunta com o seu smartphone em posição horizontal ou grave um áudio e nos envie. Dentro da possibilidade aqui da disponibilidade, nós iremos responder a sua pergunta. Na central de atendimento, nós temos o pastor Marcelo Bianco. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Eduardo e amigos que acompanham a programação aqui do Obreiros em Foco. Bispo, nós já estamos com as nossas linhas abertas, prontos para atender essa amiga que está nos assistindo, que até determinado tempo ela se considerou filha, como o senhor dizia agora. Ela pensava que era filha, pensava que era filho, mas o tempo passou, algo aconteceu e hoje, você que nos assiste, não se considera digno nem de ser chamado de filho, não considera-se nem digno de falar com Deus. Não ouça essas vozes, nós estamos aqui para te ajudar. As nossas linhas, como eu disse, já estão à sua disposição. O telefone é esse que aparece na tela, é o 0 operadora 11 3573 3535. E nós temos aqui pessoas preparadas para te ajudar. Ainda que você não se sinta digno, mas pode ter certeza que o que nós vamos lhe dizer, o que nós vamos pregar para você vai te ajudar e vai mostrar o caminho. Ainda que você tenha se afastado, com certeza você vai retomar o caminho da luz, seguindo a palavra de Deus. Inclusive, Bispo Júlio, se o senhor me permite, por favor, eu queria convidar esse obreiro, esse ganhador de almas que nos assiste agora, para multiplicar a nossa audiência. Como, Bispo? Compartilhando o link, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, ou você que nos assiste pela televisão, ligar para essa pessoa que você sabe que se afastou, que está sofrendo, ligue para ela. Fale para ela sintonizar no canal que você está assistindo, porque eu tenho certeza, Bispo, que o que o senhor falará, o que nós iremos falar nesse programa, vai ajudar essa pessoa que está sofrendo, Bispo Júlio. Prepare também o seu copo com água em um dado momento, quer dizer, ao término do nosso programa, estaremos intercedendo por todos vocês que estarão ligando para a central pedindo resgate, como também você que está hospitalizado, você que está aí depressivo, você que está com problemas familiares, problemas espirituais. Prepare o seu copo com água. Você vai entender agora, na prática, o que é ser filho do mundo, criatura, e o que é ser filho de Deus. A Sidneia entrevistou a Ana Kelly e o Marcos, que se conheceram inclusive na Igreja Universal, mas porque mantiveram esta natureza, sabe, de criatura, olha só no que deu. Olha só o que aconteceu, agressões físicas, brigas constantes, traições, olha, coisas horríveis. Até tentativa de suicídio. Ela que pensava que estava dormindo com um assassino. E ele e ela, ambos da igreja. Por quê? Porque eles estavam na igreja, mas não tinham o espírito do Senhor Jesus. E por isso exalavam um mau cheiro que incomodava não apenas a ambos, como também a todos ao seu redor. Sidneia, por favor, fique à vontade. A impressão era que eu estava dormindo com meu assassino. Com essa frase, dá para se ter a ideia de como era o casamento da Ana Kelly e do Marcos. E eles vão conversar com a gente agora. Olá, casal, sejam bem-vindos. Conta pra mim, como é que começou esse relacionamento de vocês? Eu e o Marcos nos conhecemos na Universal, né, em um projeto que a gente participava. E a gente teve um namoro muito saudável, a gente frequentava a terapia do amor no namoro, mas quando a gente casou, a gente parou de ir nas palestras e foi daí que a gente começou a ter problema.
Eu tive problema com um parente dele, a gente teve um desentendimento, onde eu comecei a ter muita mágoa, e ele precisava cuidar de um parente acamado. Por conta da minha mágoa, eu não queria deixar ele ir. Então, a gente fez um contrato, daí ele tá indo prestar, né, socorro para esse parente apenas 3 vezes por mês, e era muito pouco. E por conta disso, o tempo foi passando. 8 meses depois de casado, houve a primeira agressão física. E dali meu mundo acabou, né? Dali o casamento, houve um divórcio, pelo menos na minha cabeça. A gente começou a ter muito problema, a ter muitas brigas, a gente não se entendia mais. E eu comecei a olhar para mim de uma forma errada, até que a gente foi levando, né, com a barriga, o casamento dessa forma. Com 2 anos, eu reencontrei uma outra pessoa, onde aconteceu um beijo. E o Marcos veio descobrir 2 dias depois, através de mensagens que ele viu no meu celular. E como foi para você, Marcos, essa situação? Para mim, acabou o mundo, né? Só que eu também não culpava ela, porque devido que eu achei um refúgio na violência para mim poder fazer aquilo que eu precisava, aí eu sabia que eu deixava a desejar do meu casamento, né? Por isso que eu não procurei perdoar ela. E depois dessa situação, Ana Kelly, como é que ficou o relacionamento de vocês? Péssimo, já estava ruim, ficou pior ainda, porque não havia mais a confiança de ambas as partes, a gente não era nem como amigos dentro de casa, né? Eu comecei a ter muito medo dele, a ter pavor dele, então eu comecei a olhar para ele como meu assassino, eu tinha medo dele, eu tinha medo de dormir com ele, a expressão no rosto dele me assustava. Então, qual foi o refúgio que eu encontrei? Eu comecei a cuidar do meu corpo, a valorizar demais, a me olhar de uma forma errada. Eu me vestia como se eu não fosse uma mulher casada. Eu tinha atitudes que não eram de uma mulher casada, só para atingir ele, para fazer ele sofrer. E aí, Marcos, como é que você ficou quando ela passou a ter essas atitudes? Eu tive uma ideia de entrar num site de relacionamento, porque eu vi que ela gostava muito de ser vista, né? E a minha ideia era o seguinte: se ela aceitasse esse acordo, eu sabia que meu casamento ali já não teria mais solução. E se ela negasse, é porque ali eu ainda tinha uma esperança que meu casamento podia ser salvo. E aí, Ana Kelly, depois dessa situação, você decidiu tomar uma atitude. Conta pra gente qual foi. Quando ele me propôs, eu achei muito estranho. De início, a gente até conheceu o site junto, a gente fez a inscrição, mas no outro dia a minha ficha caiu. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Aí foi quando eu resolvi, né, ir na Universal, procurar ajuda, até me abrir, ali eu consegui pôr para fora o que estava dentro de mim. Só que o meu foco ainda continuou sendo o Marcos. Na minha cabeça ele era o problema de tudo, eu era a vítima, né? Então, daí o tempo foi passando, a gente chegou a ter uma briga, que eu cheguei a descer do carro, o carro andando, porque ele falou que ia jogar o carro na parede. E depois dessa briga, a gente procurou a Universal novamente, né? Ali uma decisão, vamos para uma decisão. Começamos a fazer a terapia do amor e ali houve uma mudança. Realmente comecei a obedecer, que esse é o segredo, não é só estar lá, você tem que obedecer. E foi essa mudança que chamou a sua atenção, Marcos. Foi. Quando eu chegava nervoso, já que já estava no automático, eu chegava agressivo, ela vinha com uma palavra mansa, ela vinha cuidando de mim. Aí eu vi que tinha algo diferente nela, né? Aí eu fui ver o que estava acontecendo que trouxe essa mudança para a vida dela. Então você aprendeu a usar as ferramentas certas, Ana Kelly, para salvar o seu casamento. E hoje? Hoje a gente é amigo, é companheiro. Não é que a gente é um casal perfeito, mas a gente sabe resolver nossos problemas. Já não existe a desconfiança de uma traição ou um pavor, um medo. Eu já não tenho medo de falar com ele. Ele é um bom pai, um bom marido. Hoje a gente é um companheiro, realmente somos um casal. Uma família reestruturada por conta da presença de Deus. Isso, com certeza. Esse é o segredo, a presença de Deus, com certeza. O Espírito Santo fez todo o diferencial, né? Ana Kelly, Marcos, muito obrigada pela participação de vocês. E você também quer um casamento feliz e duradouro? Então leia a reportagem de capa da Folha Universal desta semana. Além da história deste casal que você acabou de acompanhar, tem muitos outros
para você aprender com exemplos de superação e fé a salvar a sua família. Voltamos com o senhor aí no estúdio, Bispo. Da importância, Sidneia, do telespectador, do ouvinte, do internauta, das milhares de pessoas que nos acompanham, que agora se identificaram com o passado, né, deste casal que sofreram tanto desnecessariamente se eles houvessem reconhecido o seu real estado espiritual, que eram criaturas, filhos do mundo e não filhos de Deus. Não haviam sido batizados com o Espírito Santo e por isso aconteceu o que aconteceu. Mas quando eles reconheceram os seus erros e buscaram reconciliação, primeiro com Deus, houve então reconciliação conjugal, estão aí felizes e realizados, porque hoje são filhos do mesmo Pai, falam a mesma linguagem da fé, a linguagem espiritual, e por isso se entendem e se realizam, e um auxilia o outro. Bem, eu quero dizer para você que ainda não leu o Folha Universal desta semana, adquira o seu exemplar o quanto antes, né, para que você possa ler aqui na página 4, né, Unidos pelo Brasil, até o dia 30 de outubro, a Universal promove o propósito do jejum pelo direito da fé, pátria e família. Saiba como participar dessa oportunidade de contribuir com os rumos da nação e da sua família, aqui na página 4 e 5 do nosso jornal do Folha Universal desta semana. Na página 6, qual é o verdadeiro caminho para a felicidade? Muitas mulheres acreditam que as conquistas materiais significam realização pessoal, mas a alegria completa é proporcionada apenas pelo autor da vida. Saiba mais ao respeito. E na página 7 do Intellimen, Homens Melhores, qual é a sua guerra? Bem, adquira o seu exemplar e não esqueça de patrocinar, você que tem condições de patrocinar um fardo com 125 exemplares, fazendo uma transferência, uma doação agora de R$ 375, você vai nos ajudar a colocar em 125 cestas básicas um exemplar do Folha Universal com alimento físico, que é a cesta básica, e o alimento espiritual, que é o Folha Universal desta semana. Saiba como fazer a sua transferência e levar a outras pessoas necessitadas o que você e eu temos recebido em abundância através do programa Obreiros em Foco, da programação da Igreja Universal e também através, claro, do Folha Universal, que vai chegar a estas pessoas que são carentes e necessitadas. Saiba como fazê-lo agora. Onde quer que haja alguém desamparado, a Igreja Universal chega para estender a mão. Essas são algumas das iniciativas que têm beneficiado milhares de famílias no Brasil e no mundo. Se você também quer ajudar as obras sociais da Igreja Universal do Reino de Deus, você pode enviar a sua doação via Pix utilizando a chave social@universal.org ou por transferência bancária, agência 1911, dígito 9, conta corrente 106.576, dígito 9. E eu queria lembrar a todos vocês da importância de você ler o seu exemplar. Você patrocina, você adquire, dá para outros, mas você não se alimenta do conteúdo do Folha Universal. Isso é errado, isso não é certo, isso é injusto. Cabe você ler, estar atento, se educar e poder então usá-lo como meio de evangelização. Isso é muito importante, que você, obreiro, você, pastor, você, colaborador, esposa de pastor, CPO, voluntário de um dos muitos grupos que há na igreja ou membro da igreja, lê o seu exemplar e, claro, siga patrocinando, siga fazendo uso do mesmo para evangelizar a outros. Vamos à primeira pergunta? Vamos, bispo, estamos prontos.
noite, meu nome é Rodrigo, faço parte aqui do CPO de Sergipe e minha dúvida é por que acontece uma guerra de maus pensamentos e dúvidas, principalmente quem é CPO e colaborador, mesmo a pessoa sendo de Deus e tendo o Espírito Santo. Rodrigo, boa noite e a todos aí de Sergipe. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vários pensamentos passam na cabeça de todos, esteja o Espírito Santo ou não tenha o Espírito Santo. A diferença é, quem tem o Espírito Santo sabe, com certeza, que pensamentos vai edificar a minha vida e o meu ministério. Que tipo de pensamento eu devo seguir? Que é o pensamento que Deus pensa. O que Deus pensa do que eu estou pensando? Eu estou na mesma direção? Eu estou seguindo a palavra de Deus? Isso vai edificar o meu ministério? Então, com certeza, eu tenho que filtrar todos os pensamentos que vêm na minha cabeça. Eu rejeito ou aceito. Importante é você saber o que vai edificar a sua vida e o seu ministério. Passando disso, você pode rejeitar e cancelar, porque os pensamentos vêm para todos, bispo. Pois sim, os maus pensamentos, como os bons pensamentos, vêm a todos. E como que eu sei que o pensamento agrada a Deus? Se ele está alinhado com a palavra de Deus, senão a acusação. Todo e qualquer pensamento contrário à vontade de Deus logo nos acusa, como também logo contraria o que está escrito, da importância de você ler e meditar na palavra de Deus. Se você tem uma dúvida, grave então a sua pergunta, envie-nos o vídeo ou em áudio ao WhatsApp 953392828, 0 operadora 11. Nós vamos agora acompanhar um trecho da série Reis, onde Jonathan moveu a mão de Deus. Mesmo o pai Saul indo de mal a pior, desobedecendo, a fé de Jonathan fez com que Deus livrasse mais uma vez o seu exército, o exército de Israel, lhe dando uma vitória. Preste atenção nos detalhes. Não, faça exatamente o que Lamar disse. Senão vamos pagar eu, você... Hamas! Os israelitas, Senhor. Eles estão vindo. O que você está falando? Os israelitas. Eles mataram todos da guarnição. Posicionada próximo ao penhasco. Quantos, Tabó? Quantos estão vindo? 2. 2? Como é possível 2 matarem 20? Não seria o poder do Deus deles, Senhor? Mandem todos ficarem a postos. Eu vou falar com o Lamar. Samuel, não é ele quem sempre acompanha o senhor nas batalhas? Não, ele não pôde dessa vez. Na verdade, o profeta já teve o trabalho de ir a Gilgal para fazer o sacrifício antes de partirmos para a batalha. Sabe como é, ele já tem uma certa idade, eu não quero incomodá-lo. Muito atencioso da sua parte, Rei Saul. Eu tenho certeza que o profeta aprecia sua consideração. E como você é sacerdote no tabernáculo, eu imaginei que não se incomodaria de nos acompanhar dessa vez. Muito pelo contrário. É um prazer poder...
pode ter sido isso? Isso só pode ser tremor de Deus. Mas por quê? Alguém fez mover a mão do Altíssimo. Saul, o que está acontecendo? Contem os soldados! Vejam quem saiu do acampamento! O Jonatas, pai! Ele não está aqui! Nem Veleque! Preparem tudo! Nós vamos sair à batalha! Eu quero a Arca de Deus aqui. O quê? A Arca! Mande trazer a Arca! Rei Saul. Amanhã vamos sair à batalha e precisamos da presença de Deus no nosso meio. Trazer a arca não é algo tão simples. Eu quero a Arca de Deus aqui amanhã! Saul! Saul! Foi por isso que você mandou chamar o sacerdote? Faça como eu mandei. Saul, toda Israel sabe que não é uma boa ideia trazer a arca para a batalha. Olha o que aconteceu a última vez que fizeram isso. Eu preciso vencer essa batalha, custe o que custar. Saul! Esse tremor é sinal de Deus. Prepare-se, nós vamos atacar agora. Lança. Senhor. Essa é a nossa chance de acabar com os filisteus. Então ouçam o que eu vou dizer. Nós não vamos ter outra chance. Então ninguém vai parar enquanto não tivermos derrotado aqueles malditos. Ninguém vai parar. Nem para comer, nem para nada. Maldito o homem que comer qualquer coisa até a tarde. Ninguém vai comer nada antes que eu me vingue dos meus inimigos. Entenderam bem? Sim, senhor! Maldito o homem que me desobedecer. Entendido, Abner? Entendido, Saul. Deus assim livrou Israel mais uma vez, não por causa de Saul, o rei, que já estava sem visão, sem confiança e sem temor a Deus. Ele se corrompeu, querendo fazer as coisas do seu jeito. E Deus não é com os corruptos, Deus não é com os incrédulos, Deus não é com aqueles que desprezam a autoridade espiritual, a exemplo do rei Saul, que desprezou a autoridade do profeta Samuel e queria fazer as coisas do seu jeito. Já o seu filho não se deixou influenciar. Preste atenção, obreiro, colaborador. Jonathan não se deixou influenciar pela rebelião, pela incredulidade, pela corrupção do seu pai, mesmo sendo ele seu rei. Ele confiou, inclusive está aqui registrado isso que acabamos de assistir, né? Em 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, quando disse ele: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor, você tem que ler em voz alta, obreiro. Pastor, repita. Para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para Deus não há impedimento algum para livrar aqueles que são com Ele. Era só Ele e o seu auxiliar. Ele diz, vamos passar. E Deus vai operar o sobrenatural. E aconteceu esse terremoto, onde os filisteus foram derrotados. E Saul, claro, atribuiu a vitória a si, né? Mas ele não era nada mais e nada menos do que um rei só de fachada. Essa é a verdade. Fracassado espiritualmente, moralmente. E Deus assim livrou, como está escrito no versículo 20, assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Está aqui. Deus livrou porque um homem, que foi Jonathan,
se voltou para Ele. Volte-se para Deus. Não fique esperando ter condições, ou título, ou posição, ou facilidade para fazer o que tem que ser feito. Está difícil? Você está numa guerra? Então, como disse Jonathan, né? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Para Deus não há impedimentos. Vença o impedimento que está aí dentro de você, que se chama ingratidão, medo, orgulho, infidelidade, a exemplo dos erros que Saul cometeu. Jonathan não se deixou influenciar. Não se deixe influenciar. Não nos deixemos nos influenciar pelos esquerdistas, por ideologias de pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Aí na central de atendimento, você está aí já com o pessoal, Marcelo, os pastores, auxiliares aqui, como também levitas que se prontificam, esposas de pastores aqui do Templo de Salomão, para atender as ligações na nossa central, principalmente dos afastados. Tem alguém pedindo resgate, ajuda? Tem sim, Bispo Júlio. Como o senhor bem disse, já estamos aqui, né, desde o início do programa, nossa equipe está aqui à disposição para ajudar esse rapaz, essa moça, esse senhor, seja você quem for, a idade que tiver, se você está afastado, precisa de um resgate, nosso número é o 0 operadora 11 3573 3535. Inclusive, Bispo, nós temos aqui algumas pessoas que já estão ligando, como por exemplo o Bruno, lá do Pará, que ele diz que ele sente muita agonia, tristeza, falta de ar e tem insônia. Temos também a Maria Raimunda, lá do estado do Maranhão, que ela diz que está com problemas espirituais, tem insônia, depressão, dúvidas e sente que é vítima de inveja. Assim como a Maria Raimunda, se você que está nos acompanhando, você sente que é vítima da inveja, o problema não é você sentir que é vítima de inveja, e até mesmo se você tiver, não é só sentimento, ainda que você tenha confirmado que alguém inveja você, isso não tem poder nenhum quando você tem dentro de si o Espírito de Deus. Então a sua preocupação não tem que ser se você está sendo vítima de inveja ou não, se tem alguém colocando o olho gordo em você ou não. Isso não importa, o que importa é se dentro de você tem o Espírito Santo. Se dentro de você tiver o Espírito de Deus, nada vai te atingir, nada vai te derrubar, nada vai te preocupar e você vai ser salvo. Bispo Júlio. Bem, você que está afastado, é a sua oportunidade nesta quarta-feira estar presente e participar de uma reunião onde você terá a oportunidade de ser resgatado de forma definitiva, recebendo o perdão e o batismo com o Espírito Santo. Caso não, neste sábado estaremos dando continuidade ao estudo do livro Eis-me aqui, Senhor, os critérios de Deus para aqueles que querem servi-lo, e você deve comparecer. Não esqueça de levar o seu colírio de uso pessoal. Caso não, você deve adquirir. Nós vamos continuar fazendo uso do colírio e neste sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, e aí na sua igreja, no seu estado, aí no seu bloco, vamos estar também transmitindo e realizando esta reunião para que você, obreiro, colaborador, CPO, evangelista, voluntário de um dos muitos grupos da igreja, possa participar e crescer espiritualmente. Amanhã, quarta-feira, eu estarei aí. Viviane e eu estaremos aí com vocês em São Vicente, com o pastor Hernandes. Pastor Hernandes, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Olá, Bispo Júlio. Grande é a expectativa, Bispo, para essa quarta-feira, dia 19 de outubro, no evento Você Pode. Até porque, com o Espírito Santo, ela pode. Ela pode vencer depressão, os vícios, a síndrome do pânico, o desejo de suicídio, a tristeza e a amargura da alma dela. Sem o Espírito Santo, ela não pode nada. É por isso que esse evento se chama Você Pode. E eu quero já estender meu convite a você católico, você evangélico, você espírita e a você que um dia esteve conosco na Igreja Universal. Talvez foi obreiro, fez parte de um grupo, era um membro atuante, era alguém tão firme, mas tão firme que não faltava às quartas e aos domingos. E agora se encontra nos vícios, se encontra caída, se encontra afastada. Essa quarta-feira vai ser a sua volta definitivamente. E nunca mais sua vida vai ser a mesma. Eu creio. Você vai receber, você que está agora me assistindo, a unção com óleo de fogo. E certamente o fogo do Espírito Santo vai arder
vai queimar dentro de você e nunca mais sua vida vai ser a mesma. Rua Campos Sales, 269, bem no Centro Comercial de São Vicente, essa quarta-feira, às 8 horas da noite. Bispo, que Deus abençoe o Senhor. Até amanhã, hein? Chegarei cedo e não é para tomar um cafezinho não, que eu já vou estar em jejum, tá? Não se preocupa com bolo, nem com café, nem com janta. Nós estamos em propósito até o dia 30 e amanhã eu chego cedo a partir das 19 horas aí na entrada do Templo da Universal aí em São Vicente com o pastor Hernandes. Vamos estar ungindo você com um óleo de fogo consagrado lá no Monte Carmelo. Depois a produtora vai providenciar as imagens aí, lá do Monte Carmelo, este azeite sendo consagrado na avenida, ou rua, melhor, Rua Doutor Campos Sales, 269, aí no centro de São Vicente. Você que tem um familiar, um conhecido que vive aí em São Vicente, informe ao mesmo da possibilidade, ou melhor, da oportunidade que ele está tendo de participar deste evento. Você pode, onde mais de 500 mil de pessoas já participaram presencialmente só este ano. Fora os anos anteriores que a gente já vem realizando o evento Você Pode em diferentes países, como em diferentes continentes, como por exemplo na Europa, em diferentes países, em 17 diferentes países foi realizado o evento, como também na África. E agora, só este ano, mais de 500 mil de pessoas já participaram. Bem, o grupo da saúde, um grupo tão importante, né? Mas que infelizmente não tem sido valorizado, né? As pessoas, né? Os profissionais da área da saúde, Bispo Eduardo, não têm sido valorizados como deveriam. Mas domingo, dia 30, você tem preparado para um grande evento, às 9h30, não aqui apenas no Templo de Salomão, mas será em todo o Brasil. Em todo o Brasil, Bispo. Com certeza, a valorização dos profissionais, né? Como eles são importantes, mas não são valorizados. Então, a Igreja Universal vai valorizar eles, como sempre a Igreja Universal faz com todos, com os policiais. E dia 30 será os profissionais da área da saúde, pessoas tão importantes para nossas vidas, para a vida dos nossos familiares e para todos. Hoje nós estivemos aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, o evento da Missão dos 120, onde milhares de pessoas compareceram e muitas delas médicos, doutores, enfermeiros, pessoas, né, profissionais da área da saúde que estiveram presentes e que foram também homenageados, receberam uma oração muito especial diante do altar, onde inclusive você fez parte. Com Bem, certeza. fique inteirado sobre o evento do dia 30. Os profissionais da saúde precisam ser valorizados por dedicarem suas vidas em prol de ajudar a vida de outras pessoas. Por isso, a Igreja Universal realizará um evento em homenagem a esses profissionais tão especiais. Olá, eu sou a Alexandra e eu estou aqui para agradecer a doutora Cris por tudo que ela fez na minha vida e como uma profissional e também como uma amiga que ela sempre foi, que ela é, nos atendimentos que ela fez, nas conversas que a gente teve. Ela me ajudou muito na parte profissional. Eu nunca me imaginava numa sala de aula de novo. Então, por isso e por muito mais que ela fez por mim e continua fazendo, eu queria fazer um convite muito especial para você, doutora. Uma reunião que vai ter da valorização dos profissionais da saúde. Eu estarei com certeza junto com você. E eu também só tenho que te agradecer por você ter sido tão aberta para receber isso. Convidamos você a participar deste momento especial e receber nossa homenagem pela valiosa e indispensável dedicação da própria vida pelo próximo. Sua presença é muito importante para nós. Evento da valorização dos profissionais da saúde, dia 30 de outubro, às 9h30 da manhã. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga, ou em uma Universal mais próxima de você. No Sul, no Norte, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste do nosso país, são quase 8.000 templos que você terá a oportunidade de levar a este colega de trabalho, a esse conhecido, a esse profissional da área da saúde no dia 30.
Bem, é momento de oração, nós vamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa família, mas eu quero chamar o Marcelo, que está aí na central, para vir aqui ao estúdio e trazer os nomes das pessoas que você leu e que também você não pôde ler, mas que vamos orar por todos que estão participando do nosso programa, seja através da televisão, através da rádio ou através das redes sociais. Venha, por favor, Marcelo, é momento de oração, prepare o seu copo com água, falemos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estenda a Tua mão sobre o nosso Brasil, pois nós agora oramos por milhões de brasileiros, brasileiras, pessoas que estão enfrentando problemas graves no casamento, de traição, brigas. Meu Deus, a discórdia tem causado divórcio, tem causado morte, tem causado maus tratos psicológicos, agressões físicas, verbais, emocionais, e eu não aceito, meu Pai, que a família brasileira seja destruída por esse espírito de separação, de vício, de traição. Eu te repreendo, o encosto que alimenta esse vício maldito, seja ele da bebida alcoólica, das drogas, da promiscuidade, da pornografia, das redes sociais, essa pessoa que fica horas e horas diante de um computador, no tablet ou no smartphone, se relacionando, entre aspas, virtualmente com pessoas que nunca viu e desprezando a família, desprezando os pais, desprezando a esposa. Eu repreendo esse espírito maligno que tem feito esta pessoa se enclausurar em um mundo virtual, em ideologias contrárias à família. Essa pessoa aceita ideologias contrárias à fé, contrária à união de uma nação. Meu Deus, coloque a Tua mão e remova agora essa opressão psicológica, física, emocional. Se você tem uma dor, se você está pensando na morte, levante o seu braço direito mais alto que você puder, porque Deus segura na sua mão agora. Através da minha mão, Deus segura na sua mão. Aperte aí agora a minha mão. O Espírito Santo segura na sua mão. E essa dor, esse desejo de se matar, de abandonar a sua família, segura aí agora na minha mão. O Espírito Santo agarra na tua mão agora e este mal é arrancado. Coloque a mão na cabeça e diga: todo mal, em o nome de Jesus, retire a mão com violência e diga: saia! Respire profundo. Seja, meu amigo, livre aí agora. Levante-se, pois Deus te abraça. Meu Pai, consagra esta água e todos os afastados que me assistem, que me ouvem, voltarão.
Já amanhã, quarta-feira ou sábado, na reunião dos discípulos, eles vão dar o troco para o diabo, porque aonde abundou o pecado, sobreabunde a graça. Este que já foi um obreiro, um membro, um evangelista, já foi usado por Deus, agora quando ele volte, será usado em dobro. E tudo para a glória de Deus e vergonha do mal e dos malvados. Essa água está abençoada, pode bebê-la, receba paz, força, ânimo. Deus é contigo e eu também. Antes de finalizar a nossa participação, eu gostaria de dar continuidade à leitura do livro de Salmos, capítulo 27. Hoje é o versículo 12. Desde o dia 2 de outubro, quando Viviane e eu fomos votar para deputado estadual, federal, governador, senador e também presidente, votei pelo nosso atual presidente Jair Bolsonaro, o meu voto de confiança, e voltarei no dia 30 também a votar. Eu tenho lido o Salmo 27, pedido a Deus pela família brasileira, pela nossa nação, e temos feito um jejum todos os dias, o jejum direito, o jejum pelo direito da fé, por uma pátria unida, por uma nação abençoada, pela família brasileira. E aqui no versículo 12 do capítulo 27 do livro de Salmos, que eu vou estar lendo até o dia 30, diz assim: não me entregues à vontade dos meus adversários. Nós temos adversários. Davi era rei e tinha muitos adversários. Havia pessoas mal intencionadas, corruptas, ingratas, pessoas que já haviam provado que não eram dignas de confiança porque já haviam reinado, a exemplo de Saul. Como outros que hoje se candidatam, à presidência e outras posições como autoridade e que já provaram, quando tiveram a sua oportunidade, através da corrupção, através da ingratidão, através da falta de respeito ao cidadão, ao Brasil e aos cristãos, que não são dignos da nossa confiança e muito menos do nosso voto. Inclusive, você que votou nulo, acorde, hein? Você que votou em branco, você que não votou, exerça a sua autoridade, a sua responsabilidade, porque é responsabilidade sua. Você é um cidadão, é responsabilidade minha, nossa, votar em pessoas do bem. E diz o texto: olha, Senhor, não me entregue à vontade dos meus adversários. E quando você não vota, ou vota em branco, ou vota nulo, você está se entregando à vontade dos seus inimigos. Pessoas vão assumir uma posição de autoridade que vão fazer o que você não gosta, o que você não quer. É como, por exemplo, eu não gosto que ninguém faça o meu prato de comida. Eu não gosto porque as pessoas vão colocar o que eu não gosto. E eu não quero comer o que eu não gosto. Eu gosto de fazer o meu prato. O meu prato quem faz sou eu. Então, no dia 30, eu vou votar em quem eu creio que vai fazer valer os meus direitos constitucionais, que está mais próximo à verdade, a princípios, a valores familiares, espirituais e civis. Ele diz assim: olha, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, sempre se levantarão falsos, pessoas para criticar, mentir, ainda mais agora,
nessa época, os politiqueiros, né? Os politiqueiros. E a gente sabe que o povo brasileiro não é bobo. Ah, se tem um povo que não é bobo, esse povo se chama brasileiro. Só se quiser. Mas não é. Só se quiser. E ele diz, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Tem gente respirando crueldade. Tem gente dizendo, quando eu for presidente, que não vai ser. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de mal para esta gente, para esse povo. Não vai não, porque nós confiamos e oramos ao Deus Todo-Poderoso. Esta nação é forte e tem um povo forte, inteligente, que vai votar em gente do bem. Bem, vamos continuar orando, lendo e confiando e jejuando e votando no dia 30, porque vai marcar, vai fazer história. Suas considerações finais? Bispo, queria lembrar essa pessoa, em cima até do que o senhor está dizendo, quando você vota em alguém, você está dando uma procuração para essa pessoa. Veja bem para quem você vai dar uma procuração. Meu Deus. Você daria uma procuração para alguém que já mostrou não ter caráter te representar? Pense nisso. Com relação aqui à fé, né, Bispo? Estamos aqui à disposição. Todas as igrejas estão abertas para receber essa pessoa o dia e a hora que ela quiser. Bispo Eduardo. Agradecer a todos, a equipe que nos ajudou nessa programação e a todos os obreiros, levitas, todos que nos assistem. Agradecer ao senhor também pela oportunidade e com certeza estamos juntos nessa fé, Bispo. Bem, nos veremos então amanhã em São Vicente, na Baixada Santista, ou nas nuvens.